Olá, boa tarde. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta terça-feira, dia 27 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o brigadeiro Eduardo Zotti. Boa tarde, brigadeiro. Boa Prazer tarde, recebê-lo. tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui. Muito bem. Também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto. E vamos começar tratando exatamente do Roda Viva de ontem, exibido pela TV Cultura, que entrevistou o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Na pauta, evidentemente, a gripe viária. Vamos ver o VT, por favor. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas eu daria 0 de risco de se espalhar no Brasil inteiro. Claro que isso é um excesso pode até parecer presunção, mas eu te daria 1, 2, é muito baixo o risco de se espalhar. Por quê? Porque a biosseguridade, ela tenta evitar que as coisas entrem, mas também ela não permite que saia. Você tem exatamente todo esse instrumental de fiscalização, de cuidado, que ele também evita se uma granja por acaso tiver uma infecção, por exemplo, uma ave que veio voando, ela não vai espalhar para a vizinha. Isso aconteceu no caso de Montenegro. Muito bem, aí está o Ricardo Santin tranquilizando, de certa forma, a população, dizendo que não há risco, pelo menos iminente, da gripe se espalhar, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Então, realmente, parece que a situação vai ficar restrita à questão que houve lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e tomara que se resolva rapidamente, porque é mais um problema, hein, brigadeiro? Se não bastasse os problemas que já temos no mundo inteiro, Roberto, mas gripe aviária não dá, né? A grande questão é que isso pegou é uma das nossas maiores fontes de exportação, né? Sim. E aí a proteína animal, a compra foi suspensa e ocorre esse protocolo no mundo todo. E é muito rápido e demora muito tempo para você retomar. Esse é o problema. Mas, pelo que me parece, foi um caso isolado. O Sim. Brasil há muito tempo se livrou da gripe aviária justamente porque existe todo um processo de vacinação animal, de cuidado de isolamento. Você vê que o isolamento foi imediato nessa... Imediato, é verdade. Rapidamente tomaram as providências. Então, esse ponto, e aí vem aquela coisa, né? Não dá para dizer, o agronegócio não pode ficar dizendo que é independente, que vive sozinho. A mão do Estado, claro, no desenvolvimento do agronegócio foi essencial, e ela vem lá dos anos 70. Mas, sem dúvida nenhuma, quando o governo não atrapalha, você vê que a coisa anda sozinha. Né? O corpo técnico das agências federais, tanto a Vigilância Sanitária quanto a Embrapa, são extremamente eficazes. Quando o Estado não atrapalha, a coisa funciona. Muito bem lembrado. Olha, não é muito a minha área, mas o que eu vi é que realmente funcionou e funcionou bem. Né? Essas questões de biossegurança, os protocolos, aliás, de biossegurança foram utilizados, existem e são eficazes. Né? Tanto como disse o entrevistado ali do Santin, né? O Dr. Santin, Ricardo Santin. Isso, o doutor Santin falou, segundo ele mesmo, que é o especialista na coisa, a probabilidade é baixíssima de se espalhar no Brasil inteiro. E ocorreu realmente o isolamento daquela granja no Montenegro, e acabou, né? Hoje, inclusive, se eu não me engano, está batendo os 28 dias previstos pelo protocolo para que possa ser novamente liberados, que é o ciclo do vírus, né? Então, realmente as coisas funcionam bem. E lembrando que o frango ainda é a proteína que a grande maioria da população se alimenta, tem acesso, até pelo preço que é mais em conta, né? Exato. Chico, eu queria aproveitar a presença do Zotti aqui. Quando ele vem, a gente acaba... é um assunto que me fascina, mas eu queria começar por algo que você pegou quando estava na ativa na aeronáutica em relação à opção que a FAB, de certa forma, fez, e a gente está vendo o quanto ela é efetiva hoje na guerra da Ucrânia, principalmente, que é o uso maciço de drones de ataque. Até pelas limitações orçamentárias, você vê, a gente não conseguiu até hoje definir realmente qual vai ser o número de Gripens que vem, e o próprio comando da força diz que não é suficiente para montar 2 esquadrões. Porque todo mundo pensa que o esquadrão são 6 aviões e acabou. Não, você tem que ter os aviões que entram em manutenção, os que ficam em operação, e o número de aviões comprados sequer é suficiente para 2 esquadrões, que seria o normal. Embora a FAB sempre tenha tido um esquadrão de um modelo de avião e outro de outro, que acontecia com F-5 e com Mirage nos anos 70. Mas a FAB
até em parceria com a Embraer e com mais 2 fabricantes nacionais, está investindo maciçamente na produção de um drone brasileiro, de tecnologia nacional. O quanto você acompanhou disso quando você estava na FAB? Foi uma opção mesmo por conta da questão orçamentária? Porque, por exemplo, uma boa frota de drones de ataque substitui, eu acho que não, mas poderia substituir a deficiência em aeronaves de defesa? Bom, eu já saí há algum tempo, né? Então, quando eu estava na ativa, foi quando começou a surgir essa necessidade de se familiarizar com a operação de drones. Então, foi ali que começou quando eu estava na ativa. Pouco antes de eu sair para a reserva, de eu passar para a reserva, a gente estava já adquirindo um esquadrão de drones junto ao israelense, né? Esse esquadrão está lá em Santa Maria. E a partir daí, então, a gente começou a desenvolver doutrina na Força Aérea de tração de drones. Quanto à segunda parte que você falou sobre se o drone de ataque vai substituir, ele vai complementar, né? Se a gente for analisar a história da tecnologia de uma maneira geral, né? E na aviação em particular, a gente vê que nada morre, né? Uma nova tecnologia aparece, ela surge com uma grande possibilidade, e principalmente no caso da guerra, né? A grande máxima é para toda ofensiva sempre haverá mais defensiva. Então, quando você aparece com uma ofensiva nova, no começo o pessoal está meio perdido, mas em logo você já sabe como é que você faz para se defender daquilo ali. Então, consequentemente, vai substituir o avião de ataque, o avião vai complementar. Haverá missões que será mais fácil fazer com o drone e haverá missões que haverá necessidade de colocar um avião tripulado. Né? Então, como será isso no futuro? Eu, sinceramente, não sei dizer para você. Mas eu tenho certeza que haverá essa complementação de missões e de atuações. É a guerra moderna? A guerra por drones é a guerra moderna, Brigadeiro? É a guerra atual, né? É a guerra atual, sem dúvida. Porque o drone entrou para valer como arma de guerra, na verdade, agora nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Ucrânia e a Rússia, não? Foi ali que começaram a usar, de fato, um drone. Já havia a utilização de drones de ataque, mas de uma maneira pontual. Né? O americano, por exemplo, tem um Predator, que é um drone enorme, armado, e aí o piloto está lá nos Estados Unidos, em algum lugar nos Estados Unidos ali, na cabinezinha ar-condicionado, jogando, entre aspas, no videogame, né? E aí alguém fala assim, ok, pode atacar. Aí ele faz aperta o botão e vai o armamento lá no alvo que é de interesse deles. Isso aí já acontece já há algum tempo. Agora, usar o drone massivamente, vamos fazer um ataque ao Kremlin, como já aconteceu aí, né? Ou ao contrário, né? O russo fazendo um ataque lá em Kiev. Isso é a primeira vez que aconteceu nessa guerra agora, né? É a novidade dessa guerra. Como a aviação foi a novidade da Primeira Guerra Mundial. Sim. Até a Primeira Guerra Mundial, a guerra era no fronte. Era o soldado contra o soldado. Combate mesmo. Isso, né? Estamos vendo aí o Predator que eu acabei de citar. A partir da Primeira Guerra Mundial, a guerra passou para trás do fronte. Né? Porque aí o avião não ficava só aqui, já tinha um alcance para ir para lá. E na Segunda Guerra Mundial isso aí foi multiplicado por 1000, porque decolava o avião da Inglaterra e ia atacar a Alemanha lá quase na Rússia. Alvos da Alemanha que estavam lá quase na Rússia. Então, e a coisa só foi aumentando. E hoje, como você muito bem falou, né, mísseis são guiados através de satélite, atravessam o globo, são lançados aqui para atingir lá do outro lado do mundo um alvo de interesse de quem lançou. Então, essas tecnologias novas que vão chegando. E a IA, como a IA vai se portar? Como é que ela vai ser utilizada? Vai ser utilizada, com certeza. Vai ser, claro. Como diz o americano, weaponizada, né? Vai se tornar um armamento. Como? Eu também não sei ainda. Inteligência artificial. Zotti, não existe um risco muito grande, e aí entra uma coisa que você pegou com certeza, porque a FAB era encarregada disso, a questão do CIVAM, o abandono do CIVAM e o comprometimento tecnológico do SINDAC, que é o controle do espaço aéreo, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que faz com que a defesa do espaço aéreo ande junto com o controle de tráfego aéreo. Até os americanos vieram ver como é que funcionava. Exato. Você não acha que esse nosso atraso tecnológico pode comprometer, e já está comprometendo, tudo que a gente está vendo de queimada, o tráfico tomando conta da Amazônia, grupos se instalando nas fronteiras?
porque a gente deixou o Civan praticamente virar sucata, os equipamentos não têm manutenção, não há mais concorrência para renovação do equipamento. Esse nosso atraso tecnológico não pode custar muito caro. Brigadeiro, eu gostaria que o senhor respondesse, mas no próximo bloco. Tá bem. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com opinião. Boa pergunta. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 27 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o brigadeiro Eduardo Zotti, que foi comandante aqui da nossa base aérea, adido militar na África do Sul, e o nosso comentarista Roberto Mohamed, que no bloco anterior deixou uma pergunta muito interessante, brigadeiro, a respeito do Civan e também do controle do espaço aéreo no Brasil, sobretudo a questão da Amazônia. Muito bem. O controle aéreo no Brasil começou na década de 70. Esse sistema que nós temos agora começou a ser planejado e implementado na década de 70, final da década de 70. E foi uma visão revolucionária que nós, Brasil, tivemos nesse aspecto, né? Por quê? Em todos os outros, ou na maioria dos outros países do mundo, há uma rede de radares e de controles para gerenciar o tráfego aéreo, as aeronaves comerciais, etc., que voam, e há um outro sistema de radares, um outro sistema de controle para fazer a defesa aérea do país. São dois sistemas separados e isolados, né? E nós conseguimos fazer uma junção disso, fazer uma integração. Então, tanto que o nome é SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, aí dá o SINDACTA. E o mesmo radar que faz a detecção e o acompanhamento de uma aeronave que decola aqui de São Paulo e vai lá para Manaus, por exemplo, ou decola daqui e vai lá para a África do Sul, até onde pode ser controlado, lógico, esse mesmo radar também detecta algum avião que está entrando no nosso território sem aviso, sem nada, um tráfego aéreo hostil, enfim. Então, isso é feito pelo mesmo radar. Como é que é feito o processamento disso, né? No SINDACTA existe uma sala que faz o controle do tráfego aéreo, uma porta e, do outro lado, outra sala, né, com as características e equipamento necessário para fazer defesa aérea, né? Então, os dois ao mesmo tempo. E isso agiliza muito essa questão de quem é amigável e quem não é amigável. Qual tráfego é amigável e qual tráfego não é amigável. Então, rapidamente, o controlador fala assim, tem um alvo aqui que não está falando comigo, não tem plano de voo, não tem transponder ligado, aí já passa para a defesa aérea toma as medidas que ela tem que tomar, né? Então, isso é muito rápido, muito fácil. Coisa que o americano, como você falou, lá no 11 de setembro, de certa forma, sentiu essa necessidade de ter uma velocidade maior de pronta resposta, que não houve, né, neles lá. Então, para nós, foi muito bom. Então, começou com o SINDACTA 1, que obviamente pegou o maior densamento de tráfego aéreo que nós temos, que é a região central do Brasil aqui, né? O quadrilátero ali, São Paulo, Brasília, BH, Rio, né? Então, o SINDACTA 1 pegou essa região. O SINDACTA 2 foi a segunda região mais densamente, que é a região sul. Então, pegou Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois fizemos o SINDACTA 3, centrado lá no Nordeste, Recife, os aviões que vão para a Europa, enfim, né? E no final ali da década de meio, né, da década de 90, 80 para 90, precisava fazer o SINDACTA 4, né? E então o SINDACTA 4 ele nasceu junto com uma necessidade de controlar a Amazônia, de colocar um olhar mais profundo na Amazônia, em função inclusive do que estava acontecendo no mundo. E por isso essa montagem do SINDACTA 4 veio com o nome de CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, que na verdade é pai do CIPAM, né? É um sistema maior ainda, de planejamento da Amazônia. Isso, então, juntou e, junto com esse planejamento dessa última parte, que nós temos 4 SINDACTAs, né? Que é o SINDACTA 4 centrado em Manaus, vieram uma série de outros equipamentos. Então, veio equipamento de medição de fluxo de rio, veio equipamento de medição de atmosfera, veio, enfim, um monte de coisas, diversos outros equipamentos. E lá em Manaus, quando você for lá em Manaus e procure ver próximo ao aeroporto Eduardo Gomes, tem o prédio do SINDACTA 4 e do lado tem o prédio do CIPAM, né, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Então,
os dados que foram ou seriam coletados por esses equipamentos que vieram no pacote do CIVAM vão para o CIPAM. E os dados de radar, de controle de tráfego aéreo, frequências de falar com o avião e outras coisas que fazem parte do sistema de controle de tráfego aéreo e defesa aérea vão para o SINDACTA 4. Então o CIVAM deixou de chamar CIVAM, que era o Vigilância, e já um bom tempo atrás se tornou o SINDACTA 4. Tanto que você não vê mais falar CIVAM. Você ouve até CIPAM, mas CIVAM acabou, já faz tempo. Porque se tornou o SINDACTA 4. O SINDACTA 4 e os outros SINDACTAs todos têm as suas tecnologias atualizadas online, o tempo todo. A última que eu tenho notícia, talvez eu tenha alguma depois, mas a última que eu tenho notícia é um sistema que é um acrônimo que dá Sagitário, né? Que é um sistema que integra uma série de coisas. Né? Estamos vendo aí os 4 SINDACTAs do Brasil. Então, como vocês estão vendo ali, um é centrado em Brasília, que é o SINDACTA 1, o outro é centrado em Curitiba, o outro em Recife e o 4 lá em Manaus. Então, esses equipamentos do SINDACTA e as tecnologias correlatas são atualizadas, inclusive porque a aviação mundial vai atualizando a sua tecnologia, a gente tem que estar junto. E nós, Brasil, somos líderes nisso. Né? A OCI vem fazer a auditoria aqui e dá 98% de conformidade. Então, nós estamos lá no topo de linha. O nosso tráfego aéreo é melhor que o americano. Né? Tá pau a pau ali, americano e Europa e nós. Nós três somos os melhores tráfego aéreo que existe no mundo. Então, estamos para par. Quanto à questão do CIPAM, aí eu já não sei dizer para você. Né? Porque aí já outros órgãos federais é que se beneficiam dessa informação. Meio Ambiente, Polícia Federal, enfim. Aí são eles que gerenciam isso e eu, sinceramente, não sei dizer para você como estão esses equipamentos. Gozotti, uma das coisas porque no tempo, quando foi aprovada a lei, foi no governo Fernando Henrique, do tiro autorizado pela FAB quando identificasse as aeronaves, principalmente do tráfico do contrabando, que entravam na Amazônia livremente, se dava muita notícia de um avião abatido, tal, presente pelos super tucanos. Hoje, aí se tem a impressão, pelo silêncio da mídia, que isso parou de acontecer. No entanto, eu fiquei sabendo que é inacreditável o volume de operações desse tipo que a FAB tem que fazer para derrubar os aviões. Porque é uma coisa incrível. É verdade. Semana passada ocorreu uma interceptação. Essa lei que o pessoal fala é a lei da tiro e tal. Na verdade, é um conjunto de medidas, são 8 passos. Começa com a deteção. Né? Ó, aqui tem um tráfego aqui que não estamos sabendo o que é. O que é isso aqui? Vamos ver o que é. Aí há vários passos. Né? Aí, um desses passos é mandar decolar a aeronave intercepta, identifica, procura fazer contato com o piloto. Né? Eu não sei se vocês já viram, entra no site da FAB, de vez em quando aparece isso. Um super tucano, que do lado direito da aeronave assim, tem uma placa, o tamanho dessa televisão aqui, escrito assim, 121.5. Que é a frequência internacional de emergência. Né? Então, isso para dizer para o outro piloto lá, chame 121.5 que eu quero falar com você. Né? Então, há vários passos. Aí o cara pode ignorar, lógico, ele faz se ele quiser. E aí vai indo, e não é o piloto que decide, o piloto vai falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tentei, o piloto faz umas manobras aí mostrando para ele, pose. Né? Aí o cara não responde. E o piloto avisa, não responde, o que eu faço? Aí a autoridade aeronáutica, que na verdade, pela lei, é o presidente da República, e ele delega para o ministro da Defesa, que delega para o comandante da aeronáutica, né, que é a autoridade. Aí isso tudo é processado, e fala assim, piloto, faça o tiro de advertência. Então, ao lado da aeronave interceptada, vem a aeronave interceptadora e dá o tiro paralelo, né? E aí, se ele não responder e continuar voando, por decisão da autoridade e não do piloto, da aeronáutica, aí é feito o tiro para acertar o avião, né? Para que ele pouse. A ideia não é destruir o avião, é fazer com que ele pouse. Sim. Essa que é a ideia. Né? Então, pelo que você falou, as pessoas dizem, demora, né? Não, demora, porque isso é tudo muito rápido. Não, isso aí é coisa rápida. Os 8 passos são bem rápidos. São, olha... Eu não sei dizer você quanto tempo, mas eu estimo aqui que seja coisa ali de 10, 15 minutos, olha lá.
Você já está na última etapa. temos cara Se não for vai até descer. lá. Se for até lá. Zotti, vou aproveitar isso. Temos Por várias que imagens. esses viu? aviões, por que esses aviões são destruídos ao invés de serem, por exemplo, incorporados à FAB? Temos imagens. Esse avião aí, por exemplo, ele pousou, eu não sei se ele recebeu, você foi acompanhando e ele mesmo pousou. Muitas vezes isso acontece. O último tiro não é uma coisa muito comum de acontecer, porque o piloto já sabe que... Sim. Havia uma época aí que ele sabia que nós não podíamos atirar, então ele não estava nem aí, passava. Agora ele sabe que Ele sabe que vai ser abatido. Então aí, dependendo do momento, dependendo da pressão dele, porque o nosso piloto está falando com a autoridade e ele está falando com o dono da carga. É o caso dessa imagem aí, por exemplo. O que acontece normalmente? O piloto pousa em algum lugar, não numa pista, em alguma linha, é uma estrada. Ele pousa e, dependendo da instrução que ele receber, ele taca fogo em tudo, ele destrói a prova. Ele destrói. E foge. Sai do avião, joga fogo e vai embora. Muitas vezes acontece, não é sempre, né, mas muitas vezes acontece isso. E normalmente se opera junto até com o batalhão de aviação do Exército, para que um helicóptero atue imediatamente e vá ao local, né? Quando ele O helicóptero pousa num é da lugar Força de Aérea. pouco. É o da Força Aérea. O Exército tem missões específicas deles, né? Olha lá o helicóptero. Mas esse helicóptero é exatamente a Força Aérea. O que há junto é a participação da Polícia Federal. E muitas vezes a participação da Polícia Rodoviária, das polícias locais, mas principalmente da Federal. Quando um avião desse pousa, e isso é acompanhado, lógico, né? Olha, está indo em tal direção, está indo para cá, está indo para lá. Há medidas medidas de ação no solo, uma coisa assim. E aí vai acompanhando, o avião pousou ali, aí todo mundo chega lá. Né? Mas por que não prende o cara? Porque até uma coisa é acompanhar no voo, outra coisa é acompanhar no chão. Né? É verdade. Brigadeiro, peço sua licença, vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião desta terça-feira, 27 de maio, hoje recebendo com muito prazer o brigadeiro Eduardo Zotti e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Brigadeiro, a recente demissão de controladores de voo nos Estados Unidos pelo governo Trump pode ter, de alguma forma, afetado e contribuído para o grande número de acidentes que ocorreram nos Estados Unidos no início deste ano? Olha, é muito difícil fazer uma afirmação dessa, né? Se contribuiu ou não contribuiu. Porque o controle de tráfego aéreo, ele tem redundâncias. Então, se você perde alguns controladores, você tem outros controladores, né? Na época do Reagan, por exemplo, se não me engano, foi o Reagan. Houve uma greve grande de controladores nos Estados Unidos. Como eu disse, lá é separado, né? O controle de tráfego aéreo é civil e a defesa aérea é militar. E o Reagan despediu todo mundo, pegou os militares e botou lá. Né? Então, há uma palavra péssima, mas há, sim, uma reserva estratégica de controladores. Então, o fato em si de controladores terem sido demitidos por este ou por aquele motivo contribuiu para que houvesse um aumento de acidentes, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. O que eu posso dizer para você é que, independente dos controladores, né, a aviação ela não é imune a acidentes. Acidentes acontecem. Né? E, normalmente, quando acontecem acidentes, a atenção de todos os envolvidos, pilotos, companhia aérea, tripulantes, abastecedores, enfim, todo mundo, o nível de atenção fala, opa, está acontecendo um acidente, vamos ficar mais atentos, porque eu não quero que aconteça comigo, e aí, naturalmente, todo mundo pensa ao mesmo tempo isso, os acidentes começam a deixar de acontecer, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Sim. Né? Então, eu diria que talvez é mais uma questão daquele gráfico de número de acidente, a tensão baixa, gera a tensão alta e o acidente cai. Eu acho que mais essa senoide aí responde melhor, talvez, nesse caso, do que o controlador. Mas estou só tendo, como diz o nosso programa aqui, uma opinião. Uma opinião. Não tenho dados para fundamentar nada. Né? Roberto Mohamed. É justamente aí que me causa espanto, porque foi uma sequência muito grande, coincidentemente, com a demissão de controladores. Não é de certo, os Estados Unidos, quando o Elon Musk fez aquela demissão, ele paralisou setores estratégicos americanos, né? Como se essa coisa de corte de pessoal fosse
uma coisa nova e que todo mundo sabe que vai acabar em desastre. Você não substitui uma mão de obra treinada. Primeiro bloco a gente falou do drone. Mesmo que ele custe caro, qual é a vantagem dele? Você não perde o mais caro na aviação, que é um piloto. O drone cai. Você não está perdendo um piloto. Foi o que decidiu os rumos da Segunda Guerra, com o número de pilotos experientes que Hitler começou a perder, a Alemanha começou a perder. Porque você demora anos para formar um piloto. Não é só dinheiro que você gasta na formação dele. E a mesma coisa o controlador de voo. Você não faz da noite para o dia. E a gente que viveu uma crise há alguns anos atrás no nosso sistema de controle do tráfego aéreo, o Brasil hoje vai preparar um concurso novo. Quer dizer, nós, nesse ponto, nunca, há quantos anos nós não temos um desastre aéreo na aviação comercial? Você pode ter aviões pequenos caindo, tal, por problemas dos próprios aviões, Sim. Mas, por exemplo, aquele episódio do avião da Gol, que se atribuiu a uma zona de silêncio existente na Amazônia, isso nunca mais aconteceu. Então, é um sinal de que a gente funciona. E aí eu vou para outra coisa que todo mundo aqui da região aguarda que funcione, o aeroporto do Guarujá. A base que você comandou hoje vai virar um aeroporto civil. Tomara, né? Tomara que ela vai ser instalada nos moldes de algumas bases aéreas que a gente tem no Brasil, em que operam em conjunto, ou a FAB se desliga totalmente daquela área e vai ser um aeroporto única e exclusivamente civil? Temos imagens do aeroporto. Mas antes, me permita só falar uma coisa importante que o Mohamed falou aqui. Radar não faz avião voar. O que faz avião voar é a tripulação, o avião bem manutenido, combustível e uma boa doutrina de cabine. Isso faz o avião voar. Radar não faz avião voar. Então, eu, por exemplo, passei grande parte da minha vida voando sem o radar olhando para mim. E estou aqui. Né? Então, essa questão do Gol, havia um silêncio, o radar e tal, não é bem isso. Os radares que foram mostrados, não mostramos radar, mas mostramos ali o Sindacta. O Brasil é coberto de radar, acho que 2 vezes o seu território. Porque um radar não fica no limite do outro. Né? O radar tem que ter uma superposição de detecção. Sim. Porque quando o avião está passando de um radar, da área de um radar para a área do outro radar, tem que ter uma sobreposição ali para que essa transição ocorra naturalmente. Sim. Então, isso ocorre, isso é normal. Então, não há uma zona de silêncio. Falou-se isso naquela época, mas isso não acontece. Né? Houve uma série de problemas, como já conversamos aqui um pouco antes do programa, de fatores contribuintes. E nesse acidente houve uma série de fatores contribuintes. Né? Mas o radar em si não foi um fator contribuinte para aquele acidente particular. Bom, voltando então para a nossa base aérea, futuro aeroporto, se Deus quiser. Primeiro, respondendo a sua pergunta direta, Mohamed, nós deveremos operar da mesma maneira como diversas outras bases, como por exemplo a base aérea de Brasília e o aeroporto de Brasília funcionam, num compartilhamento, né? É um espaço, uma pista compartilhada. Então, na mesma pista que vai pousar um avião civil comercial, pousará também um avião da Força Aérea, a mesma pista, usando as mesmas facilidades, né, de aproximação, torre de controle, etc. Apoio meteorológico todo. O que vai diferenciar? O avião militar vai para o pátio militar, o avião civil vai para o pátio civil. Né? Quem define quem pousa e quem decola? O tráfego normal. Né? Quem aparece, entre aspas, quem chega primeiro, quem aparece primeiro. E dentro de um sequenciamento que as regras de tráfego aéreo já preconizam. Não é assim, eu cheguei primeiro, quero pousar primeiro. Não, há uma regra. Para pousar, pousa primeiro o planador, que não tem motor, depois pousa o jato, que gasta mais combustível. Né? Então, há uma sequência aí. E para decolagem também é a mesma sequência. Quem decola primeiro? Quem decola primeiro é a aeronave que está em missão SAR. Vai salvar a vida, então ele decola primeiro. Aí depois, tem uma sequência também. Então, essa sequência é obedecida pelos controladores. Né? E dentro disso aí, então, o uso da pista ocorre para decolar e para pousar. Então, é isso que é compartilhado. Hoje, a pista passou por uma reforma bastante significativa. Né? Algumas coisas foram até mais profundamente reformadas, como as taxiways, por exemplo. E uma coisa muito importante que aconteceu, que já está disponível, graças a Deus, é o cercamento da pista. Sim. Né? A tal da cerca operacional. Porque aquela região ali é uma região de mangue, há muita vida silvestre lá, principalmente capivaras, muita capivara. E vocês imaginam uma capivara, né, de uns 20 quilos parada no meio da pista ali, é um problema, né?
E a capivara de família, você imagina umas 10, 15 capivaras no meio da pista, é um problema sério. Então, tem que prevenir isso, e a prevenção é a cerca. E o que está correndo hoje, neste momento, quando nós conversamos, há um ponto ali próximo da entrada da base, que nós chamamos de portão da guarda, né? Bem próximo ali, onde existia uma edificação. Essa edificação está sendo, no momento, demolida, e onde ela existia será montada uma estação de passageiros, um terminal de passageiros. Então, e assim que esse terminal de passageiros estiver pronto, aí haverá a solicitação de homologação do aeroporto, e o aeroporto começa a funcionar. Né? Até o fim do ano dá para prever? Se Deus quiser, eu espero que sim. Eu não posso prever, que eu não estou fazendo parte do processo, mas Sim. a minha esperança é que até o fim do ano ele opere, sim. Finalmente, né, Roberto? Que já não era sem tempo, viu? Zotti, eu tenho uma visão, eu acho que vai ser melhor a gente falar no último bloco, mas a Força Aérea ela tem uma característica entre as 3 armas. Completamente, ela é moderna. E a própria visão da população em relação a ela é diferente da visão da população em relação à Marinha e o Exército. A Força Aérea nunca foi vista ela sai do regime militar, talvez como a arma mais leve e simpática, e a que mais articula e trabalha com as áreas civis. Eu acho que talvez seja por essa natureza histórica do DAC e fez com que a Força Aérea tivesse esta visão e tivesse facilidade para trabalhar com toda a área civil, seja governamental ou privada. Vocês também, dentro da Força Aérea, têm essa visão de que é diferenciado? O pessoal da aeronáutica é um pessoal que tem, tanto em relação à população quanto às suas próprias funções, a de força mais moderna, não só em equipamento ou de pesquisa, mas, por exemplo, ninguém fala que sonha em fazer engenharia no IME, mas todo jovem sonha em fazer engenharia no ITA. Então, existe vocês, oficiais da Força Aérea, se veem desta forma, de serem mais abertos e de terem uma convivência, isso se deve a uma convivência maior com o poder civil? Em comparação às outras forças, eu diria a você que não. A gente não tem essa visão, como você descreveu aí. Né? O que ocorre é que os equipamentos que nós usamos têm que estar mais atualizados e, dentro do possível, dentro do orçamento, do que o Brasil consegue nos proporcionar, a gente vem acompanhando. Mas eu posso dizer a você que Marinha e Exército também têm equipamentos sofisticados que estão acompanhando, dentro do possível, como eu disse, o que tem de moderno no mundo, assim como nós estamos fazendo. Né? Recentemente eu tive a alegria e o prazer de sair num navio aqui que fica aqui sediado aqui na nossa capitania, né? E um navio muito moderno, muito bacana. É um navio pequeno, um navio patrulha, mas é um navio muito moderno, com diversos equipamentos que acompanham o que existe por aí no mundo também. Né? O Exército eu não estou tão atualizado, faz tempo que eu, infelizmente, não tenho contato com o Exército, mas acredito que, principalmente em questão do CISFRON, eles tiveram grandes atualizações também. E à medida que as coisas estão acontecendo, eles também estão indo junto. Né? Portanto, eu acho que, nesse aspecto, eu não diria que nós temos mais proximidade, menos proximidade, inclusive porque a própria Marinha, por exemplo, ela foi a primeira que colocou mulheres na força. Né? Depois fomos nós, depois o Exército. Hoje todo mundo tem, graças a Deus, temos essa convivência importante, né, dentro do quartel. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo mundo pensa aberto e pensa numa sincronia com a sociedade civil. Né? A Marinha, por exemplo, ela tem as capitanias, né, que tem uma atuação 99,9% civil. Né? A Marinha só não é 100% civil porque ela é militar, tem os regramentos militares lá dentro, mas a atuação dela é 99% civil. Ela faz licenciamento de tripulantes, ela que libera o navio para sair, enfim, ela que toma conta dessas coisas todas. Né? Então há uma integração grande com o civil também. E o Exército, o Exército fica no quartel. Não, o Exército não fica dentro do quartel. O Exército tem uma capilaridade muito grande. Então, a Marinha, por exemplo, está muito focada no Rio de Janeiro, mais os distritos navais e as suas capitanias. Nós temos as nossas bases aéreas distribuídas por aí afora, e em função do tráfego aéreo, nós temos destacamentos de controle do tráfego aéreo também em localidades menores, mas o Exército
ele está, não vou dizer nos 5 mil municípios brasileiros, mas é quase isso. Né? Porque onde não existe um grande quartel do Exército, que abarca uma região, normalmente existe um tiro de guerra. Então, o Exército tem essa capacidade e, consequentemente, ele tem uma interlocução também com a sociedade civil bastante intensa. Muito bem, brigadeiro, eu peço sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 27 de maio. Agora vamos para o último bloco do programa, que passa muito rápido. E vamos ver agora, meus convidados, o brigadeiro Eduardo Zotti e o nosso comentarista Roberto Mohamed, um VT sobre o conflito, mais um conflito no mundo, este agora entre Paquistão e Índia. Vamos ver, por favor. A trégua foi mediada pelos Estados Unidos e anunciada pelo presidente Donald Trump. Poucas horas depois, o secretário de Relações Exteriores da Índia acusou o Paquistão de violar o acordo de cessar-fogo. Explosões foram relatadas nas principais cidades da Caxemira indiana. O Paquistão nega. Dezenas de pessoas já morreram. A atual onda de violência começou com um ataque paquistanês em 22 de abril na Caxemira, administrada pela Índia, matando 26 pessoas. No dia 7 de maio, em resposta, as Forças Armadas indianas lançaram mísseis contra o Paquistão. Segundo o governo paquistanês, o ataque atingiu 6 cidades, incluindo a capital Islamabad, e matou pelo menos 31 pessoas. Nos dias seguintes, drones indianos atingiram as principais cidades e instalações militares do Paquistão. Este é o mais recente episódio de um conflito que se estende há 70 anos. A Caxemira fica numa região montanhosa no sul da Ásia e tem 20 milhões de habitantes. Faz fronteira com a China, Índia e Paquistão, todos potências nucleares. Mas a região é reivindicada por esses dois últimos países desde 1947, quando Índia e Paquistão, que faziam parte do mesmo território sob domínio colonial britânico, foram divididos de acordo com as religiões hindu e muçulmana. Muito bem, aí está o VT e o conflito tende... A trégua, afinal, não aconteceu. A trégua daqui a pouco volta, começa de novo, quer dizer. Mas aí é que tá, novamente, religião. Né? Fazendo... A divisão que os britânicos fizeram foi justamente baseada na religião, e aí o seu erro. Havia uma região ao norte, dos dois, que era de maioria muçulmana, mas que a Índia reivindicou. Sim. E tem uma razão para isso, a Índia não queria perder a sua faixa de fronteira maior com a China, e queria ela ser a titular disso, para evitar depois que os chineses se aliassem aos paquistaneses para fazer alguma coisa em relação à Índia. Mas esbarrou no quê? A maioria da população daquela região é muçulmana, não é hindu. Então sempre houve um movimento separatista. Sim. Mas o que chama atenção nesse conflito, hoje pegou fogo de novo. Fizeram novamente uma trégua e pegou fogo de novo. Está sendo o show aéreo dos combates. E há muito tempo não se via isso. Né? O dogfight é uma coisa que virou lenda na aviação, porque não, é muito difícil a gente ver cenas desse tipo. Na guerra da Ucrânia praticamente não tem. São missões de bombardeio para os dois lados. E o sucesso do avião chinês foi uma coisa que chamou a atenção. A Força Aérea da Índia divide-se com aviões russos, os Sukhóis, e aviões americanos. E francês. E francês também. Rafale. O Paquistão, eles foram os maiores compradores estrangeiros do Rafale. Né? E o Paquistão compra da China. Sim. Até porque a China dá suporte aos tais terroristas separatistas da Caxemira, que a Índia acusa de tudo. E os aviões chineses estão dando um show de interceptação nisso. Pode ser o debut assim, de qualidade da indústria militar chinesa, o Zotti, que sempre foi acusado de ficar copiando o caça soviético. Né? Isso. A China já tem bons aviões, né? O J-10 que está sendo utilizado aí, o J-17 são 2 aviões, como você disse, nessas escaramuças aí tiveram um alto grau de sucesso, contra principalmente o Rafale, né? Rafale que foi o avião que o indiano usou lá, não sei hoje, que hoje eu não acompanhei, mas na última vez foi o Rafale. E isso é um crescimento, isso quer dizer que um amadurecimento da tecnologia chinesa? Talvez, né? Talvez. Porque o chinês começou a
a copiar, aprendeu e agora está fazendo. Né? Isso é normal, essa parte de... É meio que um offset, né? Você vai crescendo. Como é que faz essa xícara aqui? Essa xícara eu faço assim, faço a temperatura do barro, do forno e tal, pintura, etc. Né? E essa tecnologia que você aprende, você começa a usar e você usar da sua maneira. Então, em um dado momento, o que você consegue produzir bem. Talvez seja o momento da China chegar a isso aí. Porque a China já investe, assim como a Índia também, há muitas décadas em formação de gente. Né? Então, você vê pessoas que já passaram 10 anos em Cambridge, 10 anos no MIT, tanto chinês quanto indiano. Harvard não pode... Harvard também, mas é que ser mais focado na engenharia. Né? Sim, claro. Então, eles estão colhendo esse fruto agora. Assim como nós colhemos o fruto da agricultura que você falou que melhorou na década de 70, melhorou por quê? Porque formou gente. Claro. E nós temos a terceira fábrica de avião do mundo, por quê? Porque formamos gente. Sim. Né? Você citou o ITA aqui, que é a fábrica de cérebros da aviação. A agricultura tem Exalc, tem Vassouras, tem Lavras, tem várias universidades. Tudo fábrica de cérebro, formando gente. Então, hoje, eles estão já formaram gente, e isso aí, volto a dizer, minha opinião, né? Eles estão conseguindo chegar a um grau de capacitação técnica capaz de enfrentar as melhores tecnologias que existem disponíveis no mercado hoje. Você foi adido militar num outro país do BRICS, que é a África do Sul. Sim. Eles também fizeram isso, né? Eles estão vivendo um momento de evolução tecnológica, não estão? Eles também fizeram esse investimento de mão de obra ou não? Sim, que eu saiba... Tanto que o Brasil tem um projeto de desenvolvimento de um míssil em conjunto com eles, né? O Adarta, sim. Eles sempre tiveram um foco em desenvolvimento tecnológico, principalmente voltado para a defesa, África do Sul. Né? Tem formadores de gente lá, de fábrica de cérebros lá também. Eu não sei como é que está hoje, faz bastante tempo que eu voltei, mas eles têm já um patamar de tecnologia bastante bom, bem alto. Por exemplo, eles foram capazes de desenvolver esse míssil, precisavam da nossa ajuda com uma série de outras coisas, e eles estão usando o míssil lá. Não lembro se nós compramos o míssil, mas eles estão usando o míssil lá. E eles desenvolveram vários outros equipamentos. Por exemplo, eles têm um helicóptero de ataque, que é uma coisa meio complicada de fazer, que foi desenvolvido por eles, né, baseado no helicóptero francês, né, no certo ponto para trás é o helicóptero francês, no certo ponto para frente é a cabine de helicóptero de ataque desenvolvida por eles, né, que é um helicóptero bastante bom. Então, e outras coisas também. Então, eles têm uma indústria de defesa bastante forte lá, já há muito tempo, não é de hoje. Por que a gente tem tanta resistência em fazer acordos com esses países e parar nessa nossa dependência dos mais estabelecidos, como França, Inglaterra, Estados Unidos? Por que a gente não olha mais para esses parceiros? Como assim? Tem alguma dificuldade com isso? por exemplo? Por exemplo, a gente desenvolve um míssil com eles e não compra. Mas aí vem questão de orçamento, aí a coisa é mais complicada do que simplesmente vamos lá comprar. Né? Mas, por outro lado, também, sempre tem um spin-off nessa história. Né? Você sempre ganha alguma coisa com essa parceria. Então, nós ganhamos bastante tecnologia de míssil, como já ganhamos muita tecnologia com os Gripen, como já falei aqui uma outra vez, ganhamos muita tecnologia com a NX. Então, é tudo crescimento. Né? É o crescimento máximo, nós estamos iguais a eles? Não, mas estamos no caminho. Eu acho que isso já é bastante otimista e bom para nós. O que nós precisamos é criar mais fábrica de cérebros, inclusive para as outras áreas. Sem dúvida nenhuma. Brigadeiro Eduardo Zotti, teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo. Chegando ao final, agradeço muito a sua participação aqui no Opinião mais uma vez. Eu que agradeço o convite, virei aqui sempre com o maior prazer. Muito bem, muito obrigado, Eduardo Zotti, muito obrigado, Roberto Mohamed, nosso comentarista, e um agradecimento especial a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.